Abre lá, Romanos capítulo 12, o verso 9, diz assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E o outro texto que eu quero ler com você, capítulo 13, ainda em Romanos, o verso 6 diz: Por esta razão, também pagai tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso também. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém. Nós estamos na nossa série sobre honra, e semana passada nós falamos um pouquinho sobre a primeira pessoa que nós devemos de ter honra, e essa pessoa é Deus. E nós precisamos ter no nosso coração esse temor a Deus. Eu mencionei de que nós transicionamos de uma fase, falando dos nossos pais, de uma fase onde nós tínhamos medo dos nossos pais, a uma fase na outra ponta, onde nós passamos a ter os pais como pessoas iguais. E nós precisamos achar um meio termo nisso, onde eu encontro nos meus pais amigo, mas ele continua sendo meu pai. E vimos que Deus, a relação com Deus, ela foi muito semelhante a isso. Nós passamos de um Deus a qual nós tínhamos um medo terrível de Deus, de que a qualquer momento Ele podia nos engolir, a terra poderia abrir e nós cairíamos por causa do nosso pecado. E fomos a um outro extremo, onde Deus é um parceiro coigual, Ele anda do meu lado como um amigão, e na verdade Ele passa a ser mais um servo meu do que o meu Senhor. E precisamos encontrar então um meio termo disso, e entender que Deus é meu amigo sim, Ele é meu pai, Ele pega no meu colo, Ele me abraça, mas Ele continua sendo meu pai. E aí então, se você porventura não esteve semana passada, essa ministração já está no nosso canal no YouTube, você pode clicar lá e assisti-la. A segunda classe de pessoa que eu quero conversar com você hoje somos nós enquanto pessoas. E é o que Paulo escreve no capítulo 12, falando de que nós devemos ter honra para com todos. Nós precisamos ter honra para com todos. E Paulo ainda escreve em Filipenses, e ele diz que não só nós devemos de ter honra para com todos, mas eu preciso ver o outro como superior a mim mesmo. Eu preciso olhar para ele como uma pessoa mais importante, maior do que a mim mesmo. E ele, na sequência, no capítulo 13, é um texto que nós conhecemos muito, que ele diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E eu quero conversar com vocês pelo menos de dois temas, de dois pontos hoje à noite. O primeiro deles, que eu preciso tocar, eu acho que eu não tenho como não tocar, é que muitas vezes nós vemos, principalmente esse segundo texto de Paulo, capítulo 13, quando pede honra ao líder, honra ao sacerdote, né? Porque normalmente é usado esse texto para dar honra ao pastor, a honra àquele que está à frente da igreja, e aí se diz honra quem honra, respeito a quem respeito, precisa dar honra a essa pessoa. E de fato esse texto fala de autoridade, ele está realmente se referindo à autoridade. Mas esse texto ele está se referindo à autoridade à luz do capítulo 12, aonde diz que a autoridade sim merece honra, mas a honra não é só pelo fato de ser autoridade, mas é pelo fato de ser um indivíduo, de ser uma pessoa. Porque no capítulo 12 Paulo escreve e diz: eu preciso honrar a todos. E sim, devo de honrar a autoridade pela autoridade, mas eu não só vou honrar a autoridade pela autoridade, eu vou honrar a pessoa pela essência de quem ela é. Na verdade, pela realidade de filho, de filiação, como filho de Deus. Cada um de nós somos filhos de Deus, e isso merece da minha parte honra para com esse meu irmão na fé, ou essa pessoa que ainda não sabe que é um cristão, ou que não sabe que precisa se tornar um cristão. Eu preciso com ele honra, afinal Paulo diz: eu devo de honrar a todos e considerar todos como superiores a mim mesmo. Eu já quero entrar nesse texto mais especificamente, mas deixa eu tocar nesse ponto que talvez é um pouco nefrálgico no meio da igreja, é um ponto difícil, porque muitas vezes é usado a partir do púlpito, com aqueles textos que diz: não toqueis nos ungidos do Senhor, porque ninguém que tocou no ungido do Senhor teve paz. E aí muitas vezes se usa esse argumento sobre as autoridades, sobre os líderes, e passamos muito tempo por isso. E esse texto dava, que eu já falei aqui num outro momento, uma
imunidade parlamentar ao líder para falar o que ele quisesse. Ele podia dizer o que ele quisesse, ele podia falar o que ele quisesse, ele podia falar besteira que quisesse, e ele tinha a imunidade e não podia ser questionado. E por muito tempo, a autoridade, o pastor, o líder, ele não poderia ser questionado. E qualquer pessoa que o questionasse, qualquer pessoa que perguntasse para ele, pastor, mas será, cara? Dá uma pensadinha que não tem lógica isso que você está falando, no mínimo não tem lógica isso que você está falando. E era tido essa pessoa por rebelde, era tido por uma pessoa que estava se levantando contra, e normalmente se usava textos desse tipo, não, só um pouquinho, você está faltando com honra, você não está tendo honra para comigo, você não tá tendo respeito para comigo. Então, se tinha assim, a palavra que saía do púlpito, ela era uma palavra da boca de Deus, ponto. Então, se o pastor falou, já era, está falado, e ninguém questionava, ninguém tinha a audácia de nem perguntar ao pastor, quanto mais dizer para ele, pastor, você não acha que você poderia fazer... Meu Deus do céu, a gente não tinha essa abertura, não se tinha esse aspecto. Na época que eu me converti ainda era assim, nós não tínhamos essa relação de amizade, não tinha uma relação, era alguém mais distante, alguém numa posição mais distante, que era a voz de Deus e boca de Deus, e aí o que saía dali ninguém questionava. E eu acho que isso é um problema. Uma vez que eu isolo em mim mesmo, e aí muitas das vezes, muitos ministérios ficam fechados em si, sem estar relacionado com alguém, sem estar debaixo de alguém, sem estar prestando contas para alguém, sem estar sendo vulnerável a alguém, simplesmente ele se fecha em si, na visão que Deus me deu, no projeto que Deus me deu, e muitas vezes quando nós ficamos fechados em nós mesmos, nós temos uma tendência a acreditar sim, que tudo que passa na cabeça da gente é de Deus. E aí começamos a construir esse conceito, e é assim que nasce em muitos lugares as seitas, é assim que nascem aqueles movimentos, porque as pessoas se isolam em si e acham realmente que são boca de Deus. Por isso que nós precisamos uns dos outros, por isso que nós temos a necessidade de caminhar junto um com o outro, mesmo sendo líder. Então é um erro, sim, cara, é um erro quando eu me coloco no meu pedestal e acho que eu sou o cara como líder da igreja e eu sou mais do que qualquer um, e a partir dali eu é quem dou as ordens e o resto tudo obedece a minha visão, aquilo que Deus falou comigo, como eu sendo a única boca de Deus ou aquele único que ouve a voz do Senhor. Sim, é um erro, eu acho que é um problema. Por outro lado, nós transicionamos para um outro ponto, aonde o pastor ele é meramente uma figura representativa na igreja, na congregação. Ele é aquela pessoa que está lá para pregar a palavra e animar o culto, e aí então se o culto é animado, o culto está lá, se o culto não é muito animado, eu vou procurar um outro lugar que o culto seja. Então o pastor é aquele cara que ele é o servo de Deus para me servir, para dar para mim aquilo que eu preciso. Então quando ele não dá aquilo que eu preciso, então ele vai procurar um outro lugar. Tempo atrás, eu tive atendendo uma pessoa que nos ligou, ela era cristã, mas não era daqui, e ela ligou desesperada, eu preciso conversar contigo, eu preciso que tu me ajude, eu estou desesperada, e eu disse, beleza, eu nem sabia quem ela era, mas enfim, a pessoa está desesperada, eu vou fazer o quê? Né? E veio ela, e mais a pessoa a qual ela queria que eu ajudasse, e começamos a conversar. E aí na conversa eu descobri que ela era crente, que ela era de uma outra igreja, e que eu era o quarto pastor a qual ela vinha procurar pedir ajuda, vir atrás de ajuda. E aí eu conversei com ela e disse, bom, o que eu posso te dar é isso, que é o que eu sei. Eu não posso te dar o que eu não sei, eu não posso nem te dar o que eu não tenho. Mas a minha história é assim, o que eu entendo desse caso é isso. Então, se você quiser que eu te ajude, eu posso te ajudar assim. E ela nunca mais veio, nunca mais apareceu, nunca mais se deu as caras. E um dia veio uma outra pessoa que eu conheço dizer que ela apareceu lá na igreja dela. E ela apareceu lá falando mal de mim, dizendo que eu não a quis ajudar. E eu digo, hein? O que de fato aconteceu foi que eu não fiz o que ela queria que eu fizesse. Na verdade, ela estava procurando uma igreja que dissesse para ela o que ela queria ouvir, da forma que ela queria ouvir, e que resolvesse o problema do jeito que ela queria ouvir. E hoje nós estamos vivendo esse outro extremo, onde o pastor acaba sendo uma figura meramente ilustrativa nesse processo todo, onde ele é o servo de Deus que me serve. Então ele está lá. E aí nós temos visto hoje, é um índice enorme, é uma das discussões, por exemplo, que nós temos em círculos de pastores, que nos Estados Unidos hoje tem acontecido um índice muito grande de suicídios de pastores.
E aí nós compartilhamos, às vezes, alguns posts, alguns artigos de pastores que falam, tentando ver isso. E aí, às vezes, eu dou uma olhada nos comentários no Facebook ou no YouTube, nos vídeos de coisas que falam, e gente abestada dizendo assim, esse cara que se matou não era crente, ele era um falso. Os caras não têm noção da pressão que hoje é colocada sobre esse líder, que ele tem que dar tudo para todo mundo, e a galera está ali, tipo assim, é a tua obrigação, afinal, tu escolheu esse negócio aí, velho, então te vira. O pastor se tornou essa figura, que é o servo de Deus para me servir, ponto, só. E até acho que é, eu até acho que sim, o pastor é o servo de Deus para servir você, assim como você também é o servo de Deus para servir o outro. Eu sou o servo de Deus para estar aqui para servir você, assim como você está aqui para servir a mim, para servir o outro, para servir o outro, para servir o outro, afinal, todos nós somos sacerdotes e todos nós fomos chamados por Deus com o mesmo chamado, cada um no seu chamado específico, mas com um chamado de Deus de se doar em favor do outro. Um vai ser apóstolo, outro vai ser profeta, outro mestre, outro evangelista, outro pastor, outro vai ser da intercessão, outro vai ser do serviço, outro da misericórdia, outro da assistência, outro, sei lá, de qualquer coisa, mas todos nós estamos aqui em favor do outro. Eu me preocupo muito quando o pastor ele se coloca nessa posição, e se você me permitir, eu gostaria de ler um texto mais com você em 1 Coríntios, capítulo 4. É um texto quando Paulo apresenta as suas credenciais apostólicas, onde ele chega dizendo assim, cara, eu vou te dizer quem eu sou apóstolo. Então eu vou te dizer quem eu sou e você vai ter que me respeitar como apóstolo. Ele chega e dá um carteiraço de apóstolo na galera. E olha o carteiraço que ele dá. Olha a forma que ele apresenta as suas credenciais apostólicas. Ele diz assim, a partir do verso 9. Pois tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós, se referindo à igreja, os sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres e nós desprezíveis. Até este presente hora sofremos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando como nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Isso ele diz que é ser um apóstolo. Apóstolo não é o cara do título, apóstolo não é o cara do... onde todo mundo diz, caraca, entrou o apóstolo. Entrou o apóstolo. Paulo, quando se apresenta as credenciais, ele diz, velho, eu sofro, eu morro para quem vocês têm vida, eu entrego a minha vida. E aí que eu digo que sim, é o papel do pastor, ele ser servo do Senhor para a igreja. Ele se entrega nisso, ele coloca o seu coração, ele diz, eu sou lixo. Eu sou escória do mundo, eu sou nada para que vocês sejam alguma coisa, eu me coloco por último para que vocês possam ser primeiro. Ele diz, essas são as credenciais do apóstolo. O verdadeiro apóstolo não é o cara do título, não é o cara do trono, não é o cara intocável, não é aquele que eu não consigo conversar, aquele que eu não tenho acesso no gabinete, aquele que eu só ouço, que eu vejo, que eu ouvi falar, que eu assisto no YouTube. Não, cara, é o cara onde eu tenho contato, é aquele cara que está perto de mim, é aquele cara que morre para que eu possa ter vida. Paulo diz, esse é o apóstolo. Agora ele diz, se eu sou esse cara, se eu sou esse rapaz que está entregando a vida por você, se eu sou esse cara que estou disponível para você, se eu sou esse cara que tenho entregue a minha vida para você, ele diz, bom, aí eu tenho credencial de chegar em você e dizer o que ele diz depois. Ele diz no verso 14, eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para admoestar-vos como a filhos. Então eu posso chegar para você e dizer, cara, tem coisa aí na sua vida que não está legal. Tem coisa aí na sua vida que não está funcionando bem. E logo depois ele diz, vocês podem ter muitos aios, contudo, poucos pais. Não tem poucos pais. Tem 10 mil, tem poucos pais, pode ter 10 mil aios. 10 pessoas que dizem o que pode fazer, mas são poucos que realmente têm dado a vida por vocês. E eu que tenho dado a vida por vocês, Paulo diz, bom, eu tenho condições de chegar e dizer para você o seguinte, cara, tem coisa aí que não está legal. E quando eu falar para você, eu tenho coisa aí que não está legal, a expectativa de Paulo é, pelo menos que você ouça, que você honre a esse camarada que está dando a vida por você,
que tenha honra no seu coração desse cara que tem dado a vida, esse líder que tem dado a vida. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo a mim, ou ao Robson, ou a qualquer um dos pastores da CTF, a qualquer líder, a qualquer pessoa, ou a qualquer pessoa em qualquer lugar. Quando eu encontro alguém que de fato tem dado a sua vida, não vai ser perfeito, nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, graças a Deus. Nós não encontraremos essa perfeição, nós ansiamos para que o perfeito um dia venha. Por isso nós estamos aqui como igreja, esperando a volta desse que é perfeito, desse que restaura e que aperfeiçoa a igreja. Mas até lá nós vamos encontrar pessoas que vão se doar, que vão abrir seu coração, que vão derramar o seu coração em favor do outro. E quando nós encontramos esse líder, a igreja, o liderado, esse cara que está debaixo, no mínimo, eu preciso honrá-lo, no mínimo, eu preciso abrir meu coração e honrá-lo. E Paulo escreve forte, ele diz depois assim, no verso 19, mas em breve irei visitar-vos. Não, no 18 ele diz, desculpa. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse ir ter convosco. Em outras palavras, ele está dizendo, alguns têm andado se achando, cara. Alguns têm andado que por mais que eu faça, por mais que eu me doe, por mais que eu morra para que o cara tenha vida, ele está se achando que está tendo vida. E aí ele diz assim, no verso 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não nas palavras dos que andam inchados, mas no poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. No verso 21, escuta isso. Que quereis? Irei ter convosco com a vara ou com amor? E espírito de mansidão? Ele diz, será que eu vou ter que pegar vocês com a varinha? Ou eu posso ir com mansidão, com um coração manso, onde você entende que aquilo que eu tenho para passar para você é palavra de Deus. E aí eu entendo que isso que está sendo derramado sobre você, aquilo que eu tenho colocado sobre você tem peso. E esse peso, que é o que nós falávamos na semana passada, o que o Paulo ministrou para a gente, né, o Paulo Silva, a honra tem peso, e eu coloco peso, puxa cara, isso aqui é importante. E eu coloco honra nisso. Aquilo que ele me falou não é simplesmente um conselho, aquilo que ele me falou é algo que eu preciso ponderar. Nós aqui como CTF, e aí falando especificamente da igreja local, nós temos como um dos nossos valores não centralizar na pessoa do pastor a boca de Deus da igreja. Nós, como valores, o primeiro deles, né, é paternidade, o segundo é comunhão com Deus, é ouvir a voz de Deus. E procuramos fazer com que cada um de vocês também ouça a voz do Senhor e que você saiba discernir a voz do Espírito. Então eu vou sempre incentivar você e vou lhe perguntar o que Deus está lhe falando. E se você diz, eu não sei, eu não consigo ouvir, eu vou lhe ajudar e vou lhe ensinar a ouvir a voz de Deus. Porque é importante, você como ovelha, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você é ovelha de Jesus, você precisa ouvir a sua voz. Você não pode terceirizar isso para o pastor ou para quem quer que seja. Você precisa ouvir a voz do Senhor, aprender a ouvir a voz do Senhor. Então, vou sempre incentivar a você ouvir. E você é autônomo no sentido de tomar as suas decisões, porque afinal a vida é sua e o futuro é seu. Mas quando a gente se debruça, quando você encontrar alguém, de novo, não estou me referindo a mim, ou ao Robson, ou a qualquer um dos pastores, ou a qualquer, nada, mas quando você encontra alguém, que você vê, cara, esse cara tem se debruçado sobre a minha vida, esse cara tem de fato se colocado para servir, tem um peso sobre ele, e esse peso que ele está debruçado, eu preciso dar valor, eu preciso ter honra. Honra é isso, é o valor que eu coloco em. Desonra é justamente o oposto. Judas caminhou com Jesus, teve um excelente pastor, teve um cara que se debruçou sobre ele de forma preciosa, teve um cara que tinha as palavras certas, ele encontrou um cara perfeito, ele teve o pastor perfeito, e no coração de Judas, ele não encontrou honra, ele teve desonra. O peso, o valor que tinha em Jesus eram 30 moedas de prata. Era um momento que ele tinha para resolver um problema. E ele pega isso. Ou seja, ele não colocou valor. Os discípulos morreram por aquela mensagem. Os discípulos deram a vida por aquela mensagem. Esse foi o valor que esses caras deram pelo mestre. Judas, quanto vale? 30? É 30 moedas de prata. Talvez financeiramente tem muito. Talvez monetariamente vala bastante, mas é algo que não tem valor. Valor não é necessariamente um alto preço. Não é o preço. As meninas, mulheres, sabem disso. Você pode ganhar, né,
todo mundo vai querer ganhar, né? Um anel bem legal, né? Bem caro. Vai dizer, eu quero. Mas não adianta a gente ganhar um anel caro, que o cara foi lá e comprou, sabendo que ele podia comprar, e compra um anel caro, tipo assim, eu vou tentar te dar isso aí para ver se tu te acalma. Às vezes, lavar uma louça, às vezes, fazer alguma outra coisa, chegar perto, dizer eu te amo, vale muito mais, tem mais valor do que o preço financeiro que foi gasto em alguma coisa. É valor que eu estou falando. Eu tenho viajado a alguns lugares, e eu tenho ficado, e isso me impressiona, porque a gente vê diferentes culturas, tem diferentes igrejas, diferentes formatos, diferente forma de fazer as coisas. E eu já fiquei em hotel de frente para o mar, com sauna, piscina, e já dormi no chão. Já fiquei em lugar, me levaram para comer top, e já passei um pouco de trabalho. Mas a gente já foi em algum lugar, a gente já foi num lugar onde às vezes eu levo o Robson também nas roubadas dessa. A gente foi num lugar onde, cara, era boca braba. O Robson entrou cheio de pó, cara, e o Robson entrou numa crise de rinite absurda, né? E eu digo, cara, não vai dar certo esse negócio. Então eu já fui em um monte de lugar desse. E eu não tenho problema de ir. O pessoal às vezes me pergunta assim, Anderson, você vai pregar, quantas pessoas precisa ter no lugar para você pregar? Eu digo, mano, assim, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Então assim, pelo menos 3. Porque se tiver menos, Jesus não vai, e se Jesus não vai, eu também não vou. Então, tem que ter pelo menos 3. Eu sou um, tem que ter mais 2. Então, tendo eu e mais 2, eu vou pregar lá. Eu não tenho problema de ir pregar em lugar pequeno, eu não tenho estresse com esse negócio. E não tenho problema de ficar hospedado em hotel onde tem sauna e piscina e coisa arada, e aonde pode ter renite. Eu não tenho problema nisso. Sabe o que só me pega, cara? É quando eu vou num lugar, por exemplo, e eles me colocam assim, nesse lugar onde tem pó e renite, mas eu chego lá e vejo que aquele lugar com pó e renite é o melhor que eles têm para oferecer. Quando aquele lugar é o melhor que eles têm para oferecer, cara, eu saio feliz da vida. Eu durmo no meio do pó, no meio da renite, e eu saio feliz da vida. E eu saio grato por ver que no coração deles teve honra, no coração deles teve graça, teve aquele negócio de dizer, cara, eu estou te dando o meu melhor. O melhor deles talvez pode ser muito ruim para mim, para o padrão de vida que eu tenho hoje. Não é isso que importa. O que importa é que no coração deles teve honra. E se no coração deles teve honra, está valendo. Se eles se juntaram lá e me deram, como já aconteceu, de eu pregar num final de semana inteiro e levar uma equipe inteira, e os caras me deram R$42 de oferta. Não paguei o lanche da galera. Se esse foi o melhor que eles tinham para dar, cara, eu saio de lá feliz da vida. Agora, se aqueles R$42 foi tipo assim, cara, tá aí alguma coisa para você, eu saio mal, cara. E eu saio mal não pelos R$42. Eu saio mal porque no coração das pessoas não teve honra. Não teve aquele sentimento de dar o melhor. E às vezes eu vou em lugar mesmo, cara, onde as pessoas dizem, pastor, a gente juntou o que deu de oferta é só isso aqui. Eu digo, mano, não precisa nada, cara. Eu não vim aqui pela oferta. Eu vim aqui para estar com vocês. Eu fui ministrar esse ano num lugar onde eu fiquei impressionadíssimo com a honra deles. E eles me ligaram antes, dizendo, pastor, você quer ir para o hotel? Eu digo, não, cara, eu quero ficar com vocês. Não, mas tem hotel, eu quero ficar com vocês. Que eram amigos meus. E aí era um lugar, era uma escola, que eram 15 dias, e eu ia ministrar 3, mas eu ia traduzir o dia mais 3, eu fiquei uns 6 dias lá. E aí, eu disse, não, cara, eu quero ficar no hotel, com vocês, lá na casa. E eles me colocaram então num quarto, que era o melhor quarto que tinha naquela casa de retiro. Era o melhor quarto que tinha. E muito simples, mas o melhor quarto que tinha. E eu disse, cara, top. E a gente jantava junto, comia a comida deles, e ali com eles. E de repente eu estava deitado de tarde assim, e eu olhei no chão, e tinha uma fileira de formiga. Um monte assim, sabe aquele fileirão, um encarregado. E eu digo, cara, quanta formiga, velho. E aí eu dei uma cochilada, entendeu? De tarde, Deus, aquela coisa toda, fui cochilar. Quando eu acordo, eu olho, continuava as formigas ali. Só que eu fui acompanhar para ver onde elas estavam indo, cara. Aí eu fui olhar assim, elas estavam indo atrás da cama, subindo na cama, descendo na cama, e tinha infestado a minha cama. Tinha, cara, milhares de, não é brincadeira, era milhares de formigas na minha cama. Aí eu pensei assim, cara, e agora eu faço o quê, cara? Aí eu fui lá,
todo constrangido, porque eles tinham me tratado assim, a pão de ló. Como é que eu vou dizer que eu fui atacado? Aí eu cheguei para a irmã, a esposa do pastor, e disse: irmã, não tem um veneninho para formiga? Não tem aí um veneninho para formiga? Só um veneninho para formiga. Ela: o que aconteceu? Não, é que tem umas formiguinhas no meu quarto. E aí ela digo: eu vou lá ver. Eu digo: não precisa ir não. Porque eu estava constrangido de que a forma como eles vinham me tratando era algo assim tão impressionante que eu não queria ofendê-los daquilo. E ela: não, eu vou lá. Quando ela entra, ela dá um grito: meu Deus do céu! E sai puxando o lençol, sai puxando o coberto e chacoalhando. Vem outro com uma vassoura e varrendo e limpando. E digo: pastor, espera, fica aqui. E puxa e limpa e vai. Deu 1 hora mais ou menos, ela voltou lá. E digo assim: agora dá. E aí eu entrei mesmo assim, né? Tipo... porque eu achei que elas iam me carregar embora, cara. Eu amanheci lá no mato, né? E compraram veneno e tudo, cara. Eu saí daquele lugar impressionado. Eu abracei os pastores e disse: pastor, eu estou impressionado com a cultura de honra que tem nessa igreja. Não só por vocês, por todo mundo que estava lá. Cara, era capaz de, assim, ó, se eu engolir um negocinho e der uma trancadinha, vinha alguém bater nas costas. E nota, não é que eu queira isso. Não é isso, cara. Mas é quando a gente nota de que as pessoas, elas colocam valor sobre algo. Pode ser um lugar simples, pode ser uma casa de retiro, pode ser uma comida de acampamento, que comida de acampamento é bom demais, não é? Comida de retiro é sempre bom, né, cara? A gente come sempre a mesma coisa, é carreteiro, é arroz com linguiça, é galinhada, né? É aquele negócio que a galinhada, tu sempre cata a galinha, que a gente sempre acha que a galinha passou por aquela panela, ela foi para algum lugar, né? Que eles avisaram: vai ter galinhada, a gente diz, ela passou por a panela, né? Que ficou alguns resquícios da galinha ali, mas nunca, é difícil de achar, né? Mas é bom demais, cara, comida de retiro. Não é por isso. Tem pessoas que chegam para mim e me chamam pelo apelido de casa. O que eu não vou dizer para vocês qual que é, mas eles me chamam pelo apelido de casa. E eu sei que eles têm honra no coração. E tem outros que me chamam de pastor. Querido, honra não é aquilo que você faz na minha presença, eu já falei aqui. É o que você faz quando eu não estou junto. Se você honra alguém, não é o que você faz na presença dele. Quando você honra alguém, é quando você faz quando ele não está vendo. É quando ele não está perto. E aí aquele sentimento que você tem em favor daquela pessoa, é aí que você mostra que você tem honra, que aquela pessoa tem valor para você. Então a primeira característica, e a segunda vai ser mais curtinha, porque eu já dei uma introdução do que eu queria, mas é que sim, cara, nós temos líderes, e líderes têm se debruçado sobre a gente. E a gente precisa poder honrar essas pessoas, e dar o nosso melhor. Há 15 dias atrás tivemos um seminário de cura, quando a gente cedeu a igreja para cá. Eu sentei com a nossa equipe e disse: pessoal, nós vamos dar o nosso melhor. Nós vamos honrá-los e fazer com que eles se sintam o melhor. E nós vamos dar o nosso máximo aqui, para que eles se sintam em casa, para que eles possam realmente poder desfrutar daquilo que nós temos. E nós vamos trabalhar para isso. E nós investimos financeiramente nisso. E ela disse: não, nós queremos cobrir o custo. E no final a gente disse: cara, não precisa nada. Porque nós queremos investir nisso, nós queremos honrar a isso. Nós queremos colocar valor em algo que vocês têm. Isso que vocês têm é importante. E nós gostaríamos que isso recaísse sobre nós. Quando nós damos honra para alguém, quando nós colocamos valor em alguém, nós ali entendemos, cara, tem algo lá. E aí nós nos colocamos debaixo disso. E somos abençoados por isso. Segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje é nessa relação de honra de uns com os outros. E aí eu quero abrir com vocês nesse texto de Filipenses no capítulo 2. Abre comigo ali, por favor. Filipenses no capítulo 2. O verso 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é isso? Quando eu olho para alguém, seja quem for, e eu considero ele maior do que eu coloco valor sobre ele. E aquela pessoa tem valor. E isso é em tudo. Queridos, por que eu estou falando disso? Porque eu anseio em ver uma igreja que essa cultura de honra exista, aonde a gente não precisa falar o que tem que fazer, ao natural as coisas aconteçam. Quando nós colocamos honra no outro, entendemos que o outro tem honra. Num ambiente de cultura de honra, por exemplo, não tem fofoca, cara.
E sabe por que não tem fofoca? Porque eu honro não quando eu estou presente, eu honro quando eu estou ausente. No ambiente de cultura de honra, eu não vou falar do outro. Porque eu honro o outro, eu considero o outro superior a mim mesmo. O outro tem valor, e por ele ter valor, eu não vou sacanear o cara. Eu não vou falar mal dele. Se eu tiver com aquele negócio que a crentaiada normalmente usa, mas é só para a gente orar, né? Eu vou chamar o mano para a gente conversar e vou dizer, cara, é o seguinte, a gente está passando uma situação aqui, acho que a gente tem que sentar para conversar. E você se importa de eu falar para alguém? Se ele disser não, não dá, beleza. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Anderson, eu quero falar do fulano, e assim, mas é só entre nós, assim, para a gente orar e tal. Aí normalmente eu digo, você se importa que eu fale para ele que você me falou? Porque se você se importa que eu fale para ele que você me falou, quando você está vindo em mim buscar ajuda para ele, como se fosse algo importante para ele, se você se importa, alguma coisa está errada. Porque eu vou procurá-lo, e eu vou dizer, cara, o fulano me procurou, com a melhor das intenções, para ajudar você, e eu estou aqui para lhe ajudar. E ele vai ficar feliz, ou não. E se ele não ficar feliz, alguma coisa está errada. Um dia não, vários dias desses, mas eu lembro de um específico. A crentaiada não bebe, mas come um montão, é ou não é? A gente fez uma festa de fim de ano, e aí tinha aquela mesa, e aí tu tem que segurar assim, tipo boi emboiado, assim, né? Tu deixa o brete fechado, e aí quando avisa, deu, abre e vai. E assim, eu sou um cara mais tranquilo para isso, eu normalmente deixo a galera aí e vou monitorando. E aí aquele dia eu fiz a mesma coisa e fui monitorando, e quando eu cheguei, eu tentei ter uma ideia do que tinha naquele buffet. Porque o pessoal destruiu o buffet. Assim, era uma coisa que consumiu absurdamente, como se nunca mais iria comer na vida. Né? Aquela coisa assim, tipo, vai acabar a comida do mundo, e aí eu tenho que comer, e aí ele pega e sai daquele jeito. E quando eu saio desse jeito, cara, é porque assim, eu estou preocupado comigo, o que é importante para mim, o que é de valor para mim. E hoje nós vivemos numa sociedade assim, onde eu valorizo o meu momento, eu valorizo a minha oportunidade, que se dane o outro que se dane. O que é importante para mim agora, no meu momento agora. Não é o que Cristo ensina, não é o que Paulo ensina, ele na verdade é, cara, o que é importante para o outro, o que é agora de valor para o outro. Sabe o que eu anseio? Eu anseio um dia nós chegar assim numa janta, né? Nós aqui da família CTF, e aí o pessoal diz, não, pode te servir, não, serve você, não, serve você, não, serve você, e ninguém vai. Aí fica aquele negócio, quem vai, quem não vai, aí tem que tirar para o ímpar. Aí o camarada que ganha, olha para o outro e diz, então, já que eu ganhei, vai você. Eu anseio de nós conseguir olhar o outro e dizer assim, cara, eu consigo ver em você valor. Eu consigo ver em você alguém importante e que tem algo para me acrescentar. E sim, cara, eu tenho a minha vida, sim, eu tenho minha responsabilidade, sim, eu tenho o que fazer, sim, eu tenho que cuidar das minhas coisas, e se eu não correr atrás dos meus sonhos, provavelmente eu não vou chegar. Sim, tudo isso é verdade. Mas tudo isso eu faço com honra. Eu não sou um cara que viaja muito de trem, mas eu ando mais ou menos do trem. E no trem a gente vê bastante coisa disso, né? Chega uma senhorinha, chega um senhor, e nós vemos de gente que quando logo entra, já levanta e já sai, tipo, por favor, pode sentar. E outros que, não sei, não vi, nada. O mundo que gira ao meu redor é uma outra atmosfera, estou num outro tempo e espaço. Nós vemos isso, cara, todo dia. E não é só uma questão de educação, é uma questão de honra. Não é só a gente dizer, cara, tu tem que levantar. Eu não quero ensinar meus filhos a dizer assim, cara, olha o seguinte, ó, presta atenção. Entrar um vovozinho, tu tem que levantar. Porque aí ele só vai catar vovô. Aí entra o vovô, entrou o vovô. É vovô, quantos anos tem? É vovô, terceira idade. Beleza, então você pode sentar. Deixa eu ver a identidade. Não passa por isso. Passa por uma honra. Eu quero ensiná-los a ter honra em favor do outro. Seja ele mais velho, seja alguém em necessidade, seja alguém que pode... Isso. Quando a gente tem honra, por exemplo, você não estaciona em vaga de deficiente, a não ser que seja um deficiente. Não passa na nossa cabeça um negócio desse. A gente não tem que pensar, meu Deus do céu, cara, será que eu estaciono? Será que... Não passa na cabeça da gente.
Porque no coração da gente, a gente tem... Estou dando exemplo, cara, pode ser tosco para você, mas são exemplos simples, práticos do dia a dia. De que a gente olha e diz, cara, o que eu posso fazer por você? Da gente ver, por exemplo, eu quero entrar nesse aspecto, vai ser não semana que vem, na outra. Eu quero conversar mais especificamente sobre a igreja. Mas a gente vê alguém que está lá, velho, um maluco ajeitando, varrendo, e a gente olha e diz, pô, que legal o cara varrendo. Só chegar lá e perguntar, quer que eu segure a pazinha? De coisas onde a gente coloca valor no outro, e diz, cara, o que você está fazendo, velho, é algo importante. E eu quero poder participar disso. Eu quero poder me encontrar contigo nisso. Eu quero poder ser participante desse negócio. Eu quero poder olhar para você e ver honra. Cara, mas tem muita gente safada por aí, não tem? Tem. Tem muita gente que é boca braba. Tem muita gente. Tem muita gente que a gente olha e diz, cara, isso aí não vale nada. Pode, cara, pode ter. Mas a Bíblia diz o seguinte, que eu tenho que olhar a todos com honra e a todos como se fossem superiores a mim mesmo. E todos é todos. Mesmo aqueles que aparentemente não valem nada. Meu irmão, não tem ninguém que é tão ruim que não tem algo de bom, e não tem ninguém tão bom que não tem alguma coisa de ruim. Nós somos compostos por isso. E quando nós começamos a potencializar só o que tem de ruim nas pessoas, a parte de nós a excluirmos do nosso círculo, da nossa sociedade, nós fazemos com que ela acredite que de fato ela é ruim e que nela nada tem de bom. Agora, quando nós olhamos para alguém, e esse é o grande desafio de quem trabalha com pessoas marginalizadas, é fazer elas acreditarem nelas mesmas, de que elas podem ser diferentes. Porque a sociedade já determinou quem elas são. E hoje, e esse é um problema sério da humanidade, da raça humana pecaminosa, que para mim ser mais, o outro precisa ser menos. Para que eu seja bem, o outro tem que estar mal. Então, para mim me sentir bem, eu preciso fazer com que o outro se sinta mal. Se o outro está se sentindo mal, eu estou bem. Se o outro é menos do que eu estou bem. Se o outro não sabe tanto quanto eu estou bem. Então é normal, na escola nós vemos isso, as campanhas do bullying. Por que da campanha do bullying? Eu preciso depreciar o outro para que eu tenha valor. Então eu deprecio o outro para que eu saia bem na foto. E é assim, quem já me escutou falando de paternidade, eu brinco com esse negócio de que no meio dos pastores, a gente está mudando, graças a Deus, cara, a gente está mudando bastante, muito, a gente evoluiu muito nisso, mas por muitos anos, o nosso sucesso ministerial baseava no fracasso do outro. Não importava se a minha igreja não estivesse crescendo, o importante é que a do outro não tivesse também. Então não importava se a minha igreja não está multiplicando, o importante é que a do outro estivesse dividindo. Então, enquanto o outro está mal, eu estou bem. A gente entrava em crise ministerial quando a igreja do outro começava a crescer e a nossa não. Aí a gente entrava em crise. Meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo, Jesus? Eu não estou fazendo alguma coisa certa. Eu não estou orando o suficiente, eu não estou jejuando o suficiente, eu não estou... Por quê? Porque a igreja do outro está crescendo e a minha não. Agora, enquanto a do outro estava só rachando, dividindo, quebrando, e a minha igreja lá, paradinha, nada acontecia, paradinha, eu estava bem, me sentia bem. Porque afinal, eu estava melhor do que o outro. E eu estando melhor do que o outro é suficiente. Esse negócio é da natureza pecaminosa do homem. É humano. Isso é natural, diabólico. Nós precisamos romper com isso. Eu preciso olhar no outro e encontrar nele valor como filho de Deus. Como alguém que o Senhor sonhou com ele. Ele pode estar numa situação terrível hoje. Ele pode estar marginalizado pela sociedade. Ele pode estar discriminado pela sociedade. Ele pode estar dentro de uma cadeia. Lá tem uma pessoa de valor. E que eu preciso valorizar, eu preciso olhar para ele e colocar valor nele. Portanto, nós estamos rodeados de pessoas aqui, pessoas que têm valor, pessoas que são valorizadas pelo Pai, que quando o Pai olha e diz honra quem honra, respeito a quem respeita, ainda que o texto se refere à autoridade, o texto anterior ele diz honre a todos, todas as pessoas merecem honra. E por que merecem honra? Porque antes de ter um título, antes de ter uma conta bancária, antes de ter um carro legal, antes de ser cheiroso, ou fedorento, ou pobre, ou ser entre aspas, um nada, antes de qualquer coisa, todos nós fomos gerados pelo Senhor. E o Senhor tem um sonho para cada um de nós. E cabe a mim poder potencializar aquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé?